Olá, amigos e ouvintes da palavra. Você que acessou o nosso canal, a nossa página, bem-vindos a mais uma edição da nossa série, intitulada como Este é Jesus. Essa já é a quarta mensagem da série e nessa também estaremos falando sobre a finalidade de Jesus vir ao mundo, ou seja, por que Jesus veio ao mundo. Então eu quero fazer um convite a você a abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de São João, capítulo de número 18, verso de número 37, é o nosso texto áureo, base para a nossa reflexão nesse momento. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ok? Nós acabamos de ler esse texto. De acordo com esse texto em que lemos, essa é mais uma das missões de Jesus, testificar da verdade. Ou seja, esta é uma das missões de Jesus ter vindo ao mundo, que é testificar da verdade, ensinar a verdade. Então, Jesus veio ao mundo para ensinar a verdade e não para ser rei, como alguns daqueles dias o consideravam. Pensavam que a missão de Jesus era se proclamar rei, mas Jesus diz que ele veio para ensinar a verdade. Essa era uma das finalidades da vinda de Jesus ao mundo, isto é, levar o conhecimento das pessoas à verdade de Deus. Sabe o que vai acontecer àquelas pessoas que conhecerem a verdade que Jesus ensinou? Então vamos ler para saber o que vai acontecer com estas pessoas. Vamos ler no Evangelho de São João, capítulo de número 8, verso de número 31 e 32. Vamos agora ler nessa parte das Escrituras, capítulo de número 8, verso 31. Jesus está dizendo desta maneira: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou que acreditavam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja Deus por esta verdade que acabamos de ouvir, Que esta é a palavra de Jesus. Pois é isso mesmo que vai acontecer comigo e com você, se crermos em Jesus e permanecermos em sua palavra. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, iremos conhecer a verdade que Jesus ensinou e assim seremos libertos, teremos liberdade. Talvez você possa estar pensando assim, consigo mesmo aí: que liberdade? Eu não estou preso a nada, não estou
algemado ou não estou de trás de uma grade, de uma prisão. Foi exatamente isso que Jesus disse, ou exatamente isso que as pessoas daquela época pensaram quando ouviram estas palavras de Jesus. E foi exatamente isso que elas disseram a ele naqueles dias. E eu quero dizer que estas palavras que Jesus diz naqueles dias, para aquelas pessoas, também ele está dizendo para nós hoje. Isto é, Jesus está dizendo, ele disse para aquelas pessoas e está dizendo para mim e para você, nesses dias em que estamos vivendo, que há uma coisa que está nos escravizando a todos nós. E precisamos de libertação. Vamos ver qual é esta coisa que está nos aprisionando. Aqui ainda em João 8, no capítulo 8, nós lemos verso 31 e 32, no verso 34 e 33 e 34 está dizendo assim: responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Verso 34, respondeu Jesus: em verdade te digo, ou seja, eu digo que é verdade. Jesus dizendo isso, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Incrível isso, né? Uma revelação para mim e para você. Quem sabe você nunca ouviu alguém te dizer isso e pela primeira vez você está ouvindo que você é um escravo. Que as pessoas, todos nós somos um escravo e escravos do pecado. O pecado é quem escraviza todos nós. Jesus disse isso, que o pecado escraviza. Somos todos pecadores. Aqui na Bíblia, em um outro escritor, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 3, na altura do verso 23, ele disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há muitos versículos na Bíblia que nos dão a definição de pecado. E eu não vou citar os versículos, mas os que estão escritos neles. A Bíblia diz que pecado é não observar a lei. Pecado é recusar-se crer em Jesus. Incrível isso, né? Quando eu e você recusamos crer em Jesus, a Bíblia considera isso como pecado. Estamos pecando. Pecado é saber o que é certo e não fazer. Quando eu conheço o que é certo, sei o que é justo e não faço, isso também é pecado. Pecado é transgressão, é transgredir. Quando eu transgrido qualquer tipo de lei, ela, não só a lei de Deus, mas todo tipo de lei, tanto civil como uma lei judiciária, é uma transgressão. Quando eu transgrido, eu estou pecando. Pecado é não andar baseado na fé. Pecado também a Bíblia define como quando eu não vivo, ou o meu viver, quando eu vivo da minha própria maneira. Eu não respeito ninguém, não dou, não respeito leis, não respeito pessoas. Quando eu vivo da minha própria maneira, isso também é pecado. Pecado é falhar em manter o padrão divino. Todos nós, de uma certa forma ou de uma outra maneira, já descumprimos, né? Podemos dizer, já descumprimos os mandamentos de Deus. Quem não descumpriu o mandamento de Deus? Tenho certeza que eu sou uma das pessoas, né, que vos fala. Eu também já descumpri de várias maneiras. E quem ainda não descumpriu? Não é verdade? Todos nós precisamos do perdão de Deus. E é isso que Deus nos oferece graciosamente e amorosamente em Cristo Jesus, se voltarmos para Ele. Conforme o Evangelho de São João,
no capítulo de número 1, verso 16 e 17, ele diz que Jesus Cristo é o mediador da graça e da verdade de Deus. E é essa graça que não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do pecado e do seu poder. Jesus fez uma promessa àqueles que crêem nele e permanecem em sua palavra. Isto é, Jesus promete libertação de pecados para aqueles que se tornam seus verdadeiros discípulos. Essa promessa, ouça bem, repito, esta promessa é para todos os que seguem a Jesus ou que torna-se verdadeiro discípulo dele. É para os verdadeiros discípulos, é para os seus verdadeiros seguidores. Jesus promete que todo aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está escrito em São João, capítulo de número 8, verso 12, e também aqui no Evangelho de São João, capítulo de número 12, verso 46. Isto é, não viverá nas trevas do pecado, mas viverá na luz com Cristo. Jesus promete, esta é a promessa para todos que se tornam verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus promete que eles estarão ou estão livres da condenação, do pecado e do seu poder. Para concluir, e em resumo, eu quero terminar lendo o capítulo de número 14, verso 21 ao 24, para sabermos o que mais pode mudar na minha vida, na sua vida, se eu e você obedecer os mandamentos de Jesus. Está escrito assim no capítulo de número 14, versículo de número 21 e 24. Vamos ler. Está escrito aqui, capítulo de número 14, verso 21. Está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Verso de número 22. Disse Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ok? Aqui está. Jesus promete manifestar a você o seu amor. É o que vai, essa é uma grande mudança na minha vida e na sua vida. Jesus promete amar você. Jesus promete estar junto de você, ao teu lado. Essa é uma grande promessa e fará uma grande diferença na minha vida. Este é Jesus. E com certeza, se você o entregar a sua vida, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, haverá uma grande mudança. Graça e paz da parte de Deus. Até o próximo vídeo. Deus o abençoe.